Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Desde o último mês de julho, o Guarani de Sobral, um dos clubes mais tradicionais do interior do Ceará e também o primeiro do estado a conquistar um título nacional, está oficialmente suspenso das competições profissionais por 2 anos. Essa decisão foi tomada pela Federação Cearense de Futebol, após o clube sobralense sofrer 2 derrotas por WO na última edição da Taça Fares Lopes, e agora, caso não haja uma reversão, terá que recomeçar na 3ª e última divisão do estado em 2025. Mas o que será que aconteceu para que o Guarani de Sobral entrasse nessa que é a pior crise dos seus 85 anos de história? É o que o Gol de Canela tentará explicar para vocês no vídeo de hoje. Confere só! No dia 2 de julho de 1938, 5 amigos, chamados Luiz Nogueira Adeodato, Francisco Martins, Euclides Andrade, Padre Aloísio Pinto e Magela Frota, tiveram a ideia de criar um time de futebol na cidade de Sobral, chamado Guarani Esporte Clube. Segundo uma das versões consideradas oficiais, o nome foi uma homenagem ao Dr. Antônio Guarani Montalver, o primeiro médico nascido em Sobral. Já usando as cores vermelha e preta, uma referência ao Flamengo, clube da maioria dos fundadores, a equipe sobralense passou seus primeiros anos de vida apenas disputando torneios amadores, e só em 1966 é que aderiu ao profissionalismo. Um ano depois, após vencer a 2ª divisão, passou a disputar a elite estadual, e em 1970, já jogando no estádio do Junco, veio o primeiro título relevante. Ao superar alguns dos maiores times do Ceará, se tornou o primeiro clube do interior do estado a vencer um turno da 1ª divisão estadual e, para completar, ao ficar na 4ª posição da classificação geral, ainda ganhou uma vaga na divisão de acesso do Campeonato Nacional de Clubes, uma espécie de 2ª divisão do Brasil na época. Na oportunidade, diante de outros 23 adversários, a campanha do Cacique do Vale, nome no qual já era conhecido entre os torcedores, foi mediana. Terminou na 14ª posição, conquistando 6 pontos em 8 jogos. Foram 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Lembrando que a vitória na época valia 2 pontos. Em 1971, um novo 4º lugar no Cearense rendeu mais uma participação nessa 2ª divisão nacional na edição de 72. Jogando agora apenas contra equipes nordestinas, o Guarani de Sobral ficou mais uma vez longe do título. Com 8 pontos em 10 jogos, saiu ainda na primeira fase e na classificação geral terminou na 17ª posição. Porém, as 2 participações foram extremamente importantes para consolidar a equipe cearense no mapa do futebol nacional. Lembrando que essa divisão de acesso de 71 e 72 não dava vaga para a elite. Era praticamente uma competição para encher calendário. Estabelecido na elite do futebol cearense nos anos 70 e 80, o Guarani de Sobral voltou a figurar em uma grande competição nacional em 1986, quando participou do curioso torneio paralelo, que foi uma outra espécie de 2ª divisão nacional. Porém, foi só em 2002, 4 anos depois de um bate-volta na 2ª divisão estadual, é que o clube sobralense realmente viveu um dos maiores auges da história. Ao conquistar um 3º lugar na Série C de 2001, o Cacique do Vale foi beneficiado pela desistência do Malutron e ganhou da CBF uma vaga na Série B do Brasileirão. Pela primeira vez na história, eles tinham de fato a oportunidade de brigar por uma vaga na principal competição de clubes do nosso país. Infelizmente, sem tempo para reforçar ainda mais o seu elenco, já que a desistência do Malutron só foi oficializada apenas uma semana antes da competição, o Guarani de Sobral fez uma campanha muito modesta na Série B. Enfrentando adversários como Ceará, Fortaleza, Criciúma, Remo, Santa Cruz, entre várias outras equipes relevantes, ficou na antepenúltima posição na tabela geral, com apenas 20 pontos em 25 rodadas. E com isso, foi um dos 6 rebaixados para a Série C. Bom, após essa rápida passagem pela Série B do Brasileirão, entre 2003 e 2008, o Guarani de Sobral viveu, para muitos, a primeira grande crise de sua história. Na Série C do Brasileirão, por exemplo, deixou a competição em 2003, após uma eliminação na 3ª fase para o Itapipoca, outro clube do Ceará. Lembrando que na época ainda não havia sido criada a Série D.
Já no estadual, foi rebaixado 2 vezes para a segunda divisão ao longo desse período e não teve voltas imediatas. Rebaixado em 2003, o Guarani só voltou à elite estadual em 2005, depois caiu mais uma vez em 2006 e só voltou em 2009. Todavia, foi justamente nesse retorno à elite que o Cacique do Vale começou a trilhar o seu maior título da história. Finalista do primeiro e do segundo turno do Cearense de 2010, o time ganhou o direito de participar da recém-criada Série D do Campeonato Brasileiro, e esse retorno às competições nacionais acabou sendo triunfal. O time terminou na liderança do seu grupo na primeira fase, com 9 pontos em 6 jogos. Depois passou pelo Santa Cruz na segunda fase, pelo Sampaio Correia na terceira e, por fim, pelo Vila Aurora do Mato Grosso para conseguir o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E não para por aí, ao despachar o Araguaína do Tocantins na semi e o América do Amazonas na final, levou o troféu para casa e ainda entrou para a história como o primeiro clube do Ceará a vencer uma competição nacional. Foi realmente um momento grandioso para a história do time, que passou ali a figurar entre os grandes do Ceará e até do Nordeste. Para a tristeza principalmente dos torcedores, após esse título de 2010, o Guarani de Sobral passou os últimos anos alternando entre diversos altos e baixos. Para falar a verdade, mais baixos do que altos. Na Série C do Brasileirão, acabou rebaixado em 2012, após terminar a primeira fase na última posição do seu grupo, com apenas 14 pontos em 18 jogos. Já na Série D, entre 2013 e 2021, participou 5 vezes da competição e em nenhuma delas esteve perto do acesso. Destaque apenas para a edição de 2021, quando conseguiu ficar com a 10ª colocação na classificação geral. Na Copa do Brasil, após vencer a Taça Fares Lopes em 2015, pôde estrear nessa competição nacional em 2016. Também teve uma outra participação em 2021, depois de conquistar a primeira fase do estadual de 2020. Mas nas 2 participações, a eliminação aconteceu ainda na primeira fase para Coritiba e CSA, respectivamente. E por fim, no estadual, nos últimos 13 anos, o Guarani de Sobral até viveu momentos muito interessantes, como por exemplo um vice-campeonato em 2013, o que deu uma vaga na Copa do Nordeste de 2014, 4 semifinais e um título da Taça Padre Cícero também em 2013. Porém, além desses bons resultados, muitas temporadas também foram bem complicadas. Com graves problemas financeiros e prejudicado pela troca constante de presidentes, a equipe sobralense também somou campanhas irregulares, chegou a ser momentaneamente rebaixado em 2017 após atrasar a entrega de documentos à Federação Cearense e, dentro de campo, caiu 2 vezes para a segunda divisão, sendo a última em 2021. Desde então, o time vinha trabalhando para voltar à elite estadual. E agora, em 2023, após ter o repasse da Prefeitura de Sobral, o seu principal apoiador, retido na Justiça por questões judiciais e trabalhistas, o Guarani de Sobral ficou sem condições de arcar com a folha salarial dos seus colaboradores e com as demais despesas básicas, como viagens, alimentação e etc. Logo, o time, que hoje tem uma dívida de aproximadamente 2 milhões de reais, ficou impossibilitado de continuar disputando a Taça Fares Lopes de 2023. Levou 2 WO e, como punição, foi suspenso das competições organizadas pela Federação Cearense por 2 anos. Agora, o Guarani de Sobral precisa correr contra o tempo para reverter essa decisão. Segundo o Regulamento Geral de Competições da própria Federação Cearense, o time ainda pode pagar uma multa de R$40 mil para evitar essa suspensão. Caso isso não aconteça, o campeão da Série C de 2010 terá que retomar suas atividades em 2025 na 3ª divisão estadual. Na sua opinião, você acha que o Guarani de Sobral ainda vai dar a volta por cima? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!